Bom, pessoal, vamos lá? Aqui é a nossa aula online aqui do curso de Radiologia da Faculdade Facite do Tocantins. Aqui é o professor Marcelo José. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula. Vamos fazer uma pequena revisão. Nós estamos falando sobre raciocínio lógico e hoje nós vamos falar sobre a negação de uma proposição. E essa proposição ela pode ser tanto simples, né, quando não tem conectivo, certo? Ou ela pode ser composta, quando ela tem conectivos, ok? Vamos ver então um pequeno resumo da aula passada. Na aula passada a gente viu o seguinte: o que são conectivos? Dentro da lógica, os conectivos são os que ligam as duas proposições simples. Então são eles: o conectivo e, representado por um acento circunflexo, o conectivo ou, representado pelo V, o conectivo ou, representado por um V barra, tem uma barrinha aqui embaixo, tá? E o se então, que é um outro conectivo representado por essa setinha aqui, ó, representado por essa setinha, e o conectivo se somente se, representado por uma setinha orientada para os dois lados, direito e esquerdo. Vamos ver um exemplo para a gente recordar. Olha só, duas proposições simples. João gosta de estudar na Facite e João faz o curso de Radiologia. Bom, por que eu sei que ela é simples? Ela é simples porque essas proposições não estão sendo ligadas por nenhum conectivo. O que são as proposições? São frases de sentido completo e normalmente elas se encerram com um ponto final. Dentro da lógica matemática, nós chamamos essas frases, né, de proposição. E elas são representadas por letras minúsculas do alfabeto. Aqui, essa primeira proposição aqui eu representei pela letra Q, e essa segunda proposição eu representei pela letra P. Pode ser qualquer letra do alfabeto, mas as mais usadas são a letra P e Q. Então, usando a linguagem simbólica, se eu escrever um símbolo do tipo Q, acento circunflexo, P. O que eu estou querendo dizer? Que eu estou unindo as duas proposições pelo conectivo E. Lembre que o acento circunflexo é o E. Então eu vou ler assim, ó. João gosta de estudar na Facite e faz o curso de Radiologia. Você só faz a concordância verbal. Então, ó, João gosta de estudar na Facite e faz o curso de Radiologia. Se eu fizer Q, V, P, como é que eu vou ler isso? João gosta de estudar na Facite ou João faz o curso de Radiologia. Então, se eu fizer, ó, tio P, acento circunflexo, né, Q. O que significa o tio? O tio significa negação. Ó, pode ser o tio ou pode ser um L deitado. Lembra da aula passada? Isso representa uma negação. Então, como é que eu vou fazer? Ó, tio P. O P é o que está de azul. Então, aqui está dizendo, João faz o curso de Radiologia. Aí, então, como é que eu vou ler? Eu vou ler, João não faz o curso de Radiologia e gosta de estudar na Facite. Então, esse tio representa uma negação de uma frase simples. Se nessa frase tivesse João não gosta do curso de Radiologia, negar essa frase ficaria João gosta do curso de Radiologia ou faz o curso de Radiologia. Então, para fechar, ó, se eu escrever assim, ó, tio Q, setinha P, setinha tio P, como é que eu ia ler isso aqui? Eu ia ler o seguinte, ó, o Q é o que está de vermelho, né? Então ficaria assim, ó, João não gosta de estudar. Não, se João não gosta de estudar na Facite, então ele não faz o curso de Radiologia. Então não faz o curso de Radiologia, tá? Então isso aqui é chamado de linguagem simbólica, foi o que a gente viu na aula anterior, ok? Então isso aqui é só para a gente relembrar dos conectivos, que são esses aqui os principais. Então vamos continuar falando da palavra negação. Vamos lá? Primeiro, a negação das frases simples, que é as mais fáceis. Por que é mais fácil, professor? Porque olha só, a frase simples é só você pegar uma frase que você julgar verdadeira e fazer ela ficar falsa.
Ou pegar uma frase que você julga que é falsa e faz ela ficar verdadeira. E usar na linguagem simbólica é acrescentar o quê? Esse tio ou esse L deitado antes das letras minúsculas que representa as frases. Olha só o exemplo. Vamos ver aqui, ó. Frase P ou proposição P. João gosta de matemática. Se eu ponho um tio P, eu vou ler João não gosta de matemática. Eu estou contrariando a frase, ok? Outro exemplo, ó. Frase P. Pedro não gosta de estudar. Se eu coloco uma simbologia aqui, ó, um L deitado, um tio P, eu vou ler Pedro gosta de estudar. Tá vendo? Aqui eu estou afirmando que ele não gosta. Aqui eu falo que ele gosta de estudar. Então a frase simples é tranquilo, tranquilo, tranquilo. É só você contrariar a frase. Observe que não tem nada a ver com a palavra não. Tem a ver com a contrariedade do sentido. Se eu falo que Pedro não gosta de estudar e depois eu falo que Pedro gosta de estudar, eu estou desmentindo a frase original. Então eu estou negando essa frase, tá? Então por isso que negar na frase simples é só você contrariar o sentido dessa proposição, ok? Então, professor, onde é que vai ficar mais difícil da gente entender? O mais difícil é quando as proposições são compostas, ou seja, elas são ligadas por conectivos, tá? Mas antes, vamos treinar um pouquinho essa negação da frase simples. Veja no exemplo. O exemplo aqui, ó, eu coloquei duas frases. A primeira frase, frase P aqui, ó. Pedro não gosta de estudar. Pedro não gosta de estudar. Então aqui eu estou querendo dizer que a frase é representada pela letra P. E a frase representada pela letra Q, eu coloquei Maria passou no vestibular de radiologia. Então vamos lá. Primeiro aqui eu estou dizendo tio Q. Então eu vou negar a frase da Maria. Ó. Maria passou no vestibular, então eu coloquei Maria não passou no vestibular de radiologia. Então, neguei a frase. Agora aqui eu estou colocando tio P. Ou seja, eu vou negar a frase do Pedro aqui. Ó. Pedro não gosta de estudar. Então, eu vou ler como Pedro gosta de estudar. Certo? E agora aqui vem uma coisa interessante. Ó. Dois tio. O que significa dois tio? Na aula passada a gente falou sobre isso. Dois tio é negar duas vezes. Então, olha só. A frase que é a frase da Maria. Se eu negar duas vezes, vai ficar assim, ó. Maria passou no vestibular, eu vou colocar Maria não passou no vestibular. Aí eu nego de novo, Maria passou no vestibular. Ou seja, negar duas vezes uma frase é você repetir ela como ela é originalmente. Ou seja, a Maria passou. Por quê? Eu vou negar uma, eu vou dizer que ela não passou. Aí quando eu nego de novo, eu vou dizer que ela passou. Ou seja, negar duas vezes é confirmar a frase ou a proposição original, certo? Na letra D, eu pedi para negar duas vezes a frase do Pedro, então é apenas confirmar a frase do Pedro. Pedro não gosta de estudar, se eu negar, fica Pedro gosta de estudar. Se eu negar de novo, Pedro não gosta de estudar. Então, negar duas vezes, né, faz com que a frase continue igual que era antes, certo? Bom, então, o que vai pegar na dificuldade de negação na lógica matemática? É quando a proposição é composta. Então, para facilitar a vida de vocês, eu dividi, né, esse aprendizado aqui em tópicos. Nós vamos falar cada um dos conectivos. Aí eu peço, por gentileza, que vocês não se preocupem em decorar a simbologia, porque eu irei providenciar uma tabela com essas simbologias. Eu vou só mostrar como é essa simbologia para você. Olha só. Negação de uma proposição composta com conectivo. Qual é o conectivo? Conectivo E. Então, olha só como é que a gente nega. Ó. A gente coloca entre parênteses. Aqui eu tenho as duas frases, o P e o Q. E o conectivo entre elas é o E, certo? Esse é o conectivo entre elas, o E. E eu tenho um L deitado aqui atrás, ó. O que significa isso? Que eu quero negar uma frase composta. E como é que eu nego ela? Existem duas maneiras de você negar uma frase com conectivo E. O
que é negar uma frase? É contrariar ela, mudar o sentido dela, certo? Então, como é que eu posso negar uma frase que tem um conectivo e? Eu posso trocar o e pelo ou e negar as duas frases. Essa é uma opção, tá? Ó. Eu posso manter a primeira frase, trocar o e pelo se então, aqui a setinha do se então, e negar apenas a segunda frase. Eu posso fazer dessas duas maneiras. Vamos ver então como é que fica no exemplo? Olha só. Maria gosta de esporte e Juliana gosta de música. Então, como é que eu posso negar? Eu posso negar assim, ó, negando as duas frases e trocando o e pelo ou. Foi o que eu fiz, ó. Troquei o e pelo ou e eu neguei as duas frases, ó. Maria gosta de esporte. Eu coloquei o quê? Maria não gosta de esporte. Aqui, Juliana gosta de música. Aqui eu coloquei Juliana não gosta de música. Essa é a mais usada em concurso público. Olha só, se eu falo que Maria gosta de esporte e Juliana gosta de música, eu estou afirmando duas coisas. Como é que eu nego isso? Eu nego as duas coisas e dou uma condicional. Olha, Maria não gosta de esporte ou Juliana não gosta de música. Então, estou negando a frase original. Mas qual é a outra maneira de eu negar essa frase original? Essa frase aqui, ó. Eu posso usar essa regrinha aqui, ó. Eu usei essa, só para ficar bem fácil, ó. Eu usei essa regrinha, que é o quê? Negar as duas frases e trocar o e pelo ou. Agora eu posso negar usando o se então. Como é que fica isso? Eu conservo a primeira frase, que é a frase P. Olha aqui onde está o tio, ó. Tio que. E eu vou negar a segunda. Então como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Se Maria gosta de esporte, então Juliana não gosta de música. Presta atenção, ó. Vou confirmar a primeira frase, ó. Se Maria gosta de esporte, então, aí aqui eu vou trocar o e pelo então, certo? E vou negar a segunda frase. Juliana não, né, gosta de música. Se eu fizer a frase dessa forma, eu estou o quê? Negando a frase original. Tá? Então, de novo, ó, quando eu tenho um parênteses com um L deitado ou um tio atrás desse parênteses, eu estou pedindo para você negar a frase composta. E por que que ela é composta? Porque ela tem um conectivo ligando duas frases simples. No nosso exemplo aqui, é o conectivo e. Ok? Bom, agora vamos pensar no outro conectivo. O conectivo ou. Vamos pensar nele agora. Qual é a forma de negar o conectivo ou? Olha só, eu tenho aqui as duas frases, né, a P e a Q, ligado pelo conectivo ou. E aqui eu tenho um tio. Esse tio significa o quê? Que eu quero negar essa frase composta. Como é que eu nego? Eu troco o ou pelo e. Eu troco o ou pelo e. E nego as duas frases, ó, tanto a frase P quanto a frase Q. Vamos ver um exemplo? Olha só. Marcos viajou para Salvador. Ou, né, Pedro foi jogar tênis. Então, o que eu posso fazer? Eu vou trocar o ou pelo e. Olha só, troquei o ou pelo e. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego as duas frases. Então, ó, Marcos viajou para Salvador, vai ficar Marcos não viajou para Salvador. Vai ficar assim. Pedro foi jogar tênis, vai ficar Pedro não foi jogar tênis. Então, para negar uma proposição com conectivo ou, é só trocar o ou pelo e negar as duas frases. Até anotei aqui de preto, ó. Nega a primeira proposição, troca-se o ou pelo e, depois nega a segunda proposição. Então, eu estou negando a primeira, negando a segunda e trocando o ou pelo e. Isso é uma negação de uma frase composta, ok? Não se preocupe que depois eu vou dar uma tabelinha mostrando essa simbologia para vocês fazerem os exercícios, tá bom? Vamos continuar. Falamos do e, falamos do ou, agora o próximo conectivo é o conectivo ou-ou.
Muito bem. O conectivo ou tem duas opções. Então vamos lá. Qual é a simbologia do ou? O ou, a simbologia é o chamado V barra, que é esse V com o tracinho embaixo. Então olha só, eu tenho duas frases. Ó. P, a frase que, e o conectivo é o V barra, ou seja, é o ou. E o tio é para você negar essa frase. Essa frase o quê? Composta. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Presta atenção. Eu vou manter o ou, tá aqui, ó, mantive, ó, não troquei. Mas aí o que eu vou ter que fazer? Eu nego a primeira e mantenho a segunda. Essa é uma opção, tá? Então olha só, para negar o ou é só você manter o ou e negar uma das frases. Se você fizer isso, você nega toda a proposição. E nós temos uma outra opção. Qual é a outra opção? Mantém o ou, tá vendo? Eu estou mantendo. E você inverte a negação. Em vez de você negar a primeira, você nega a segunda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que para negar o ou, basta você negar uma das frases e deixar a outra do jeito que está. Que ela vai ficar toda negada, tá? Toda contrariada. Vamos ver um exemplo? Olha. Ou Marcos viajou para Salvador, ou Pedro foi jogar tênis. Como é que fica a negativa? Ou Marcos, ó, tô negando, ó. Marcos viajou? Não. Marcos não viajou para Salvador, ou Pedro foi jogar tênis. Se você olhar, faz um sentido, ó. Que na primeira frase, eu estou dizendo o seguinte: ou Marcos viaja, ou Pedro joga tênis. Aí eu, para me contrariar, eu falei assim, ó, o Marcos não viajou e o Pedro foi jogar. Então eu contrariei a primeira frase, ou seja, a primeira frase aqui eu neguei, aqui a negação, e eu mantive o ou, tá aqui ó, o ou nas duas frases, e a frase do Pedro eu também repeti igualzinho, ó. A frase de Pedro ficou igual. Eu poderia manter a primeira frase e negar a segunda? Poderia. Eu poderia colocar assim, ó, ou Marcos viajou para Salvador, ou Pedro não foi jogar tênis. Aí se eu negar uma delas, ó, eu posso negar tanto a primeira frase quanto a segunda. Qualquer uma delas. Se eu negar a frase com conectivo ou, ela fica contrariada, ela fica negada, tá bom? Vocês vão entender na hora que a gente for fazer vários exercícios. Só lembrando que os exercícios que eu vou passar para vocês são todos exercícios tirados de concurso público, tá? Para você ver como é que eles cobram bastante esse assunto em concurso público. Vamos continuar? Aqui eu tenho o seguinte, a negativa do se então. Ó, agora a negativa do se então, ó, o símbolo. O símbolo é uma seta. Como é que eu faço essa negativa? Vamos dar uma olhada, olha. Na negativa do se, então, eu tenho a primeira frase, eu tenho a segunda, o símbolo do se, então, e aqui eu tenho um tio. O tio representa negação. Como é que eu nego? Eu troco o se, então, pelo e. Ó, certo? E aí, o que eu faço? Eu nego apenas a segunda frase. Observa, a primeira frase é P, a segunda frase é que. Eu estou negando apenas a segunda. Só que eu fiz uma troca importante, ó. Eu tirei o se então e troquei pelo e. Não se preocupe que essa simbologia vai ter uma tabelinha para vocês seguirem. Você só tem que aprender como usar, certo? Vamos ver o exemplo, ó. Se jogo bola, então não irei à faculdade. Olha só, se eu estou jogando bola, então eu não vou à faculdade. Por quê? Porque talvez o meu futebol que eu estou jogando é no horário da faculdade. Então essa frase faz sentido. Mas aí como é que eu nego essa frase? Olha, eu jogo bola, ou seja, joga bola, a pessoa joga bola e irei à faculdade. Ele está dizendo aqui nessa frase o seguinte, que mesmo jogando bola, ele vai na faculdade assim mesmo. Então ele está contrariando a frase anterior. E olha só o que eu fiz. Eu troquei o se então, né, pelo e. E o que eu fiz? Eu neguei a segunda frase, ó. A segunda frase é não irei à faculdade. E eu disse o quê? Que eu irei à faculdade. Então faz sentido, ó. Se eu estou jogando bola e é no horário da faculdade, por exemplo, eu não vou na faculdade. Isso faz sentido. Mas aí o que eu disse aqui na segunda frase, aqui na negativa? Eu disse, estou jogando bola, eu vou jogar bola e irei à faculdade assim mesmo.
Então, de alguma forma, ele vai jogar a bola e vai dar um jeito de ir para a faculdade do mesmo jeito. Então, essas duas frases, elas foram negadas, né? Uma é a negação da outra. Então, para negar o se então, basta trocar o se então pelo e. E negar o que? A segunda. Olha o que eu escrevi aqui de preto aqui, ó. Conserva a primeira proposição, troca o se então pelo e, depois o que? Nega-se a segunda proposição, tá? Então é assim que a gente faz a negação do se então, ok? Bom, para fechar os conectivos, tá faltando o se somente se. O se somente se eu não vou cobrar ele nos exercícios. Por quê? Porque ele quase não é usado e ele é o mais chatinho. Mas vamos ver, só para a gente não dizer que eu passei batido, tá? Mas ele quase não é usado. Mas vamos entender como é que funciona o se somente se? Olha só. O se somente se tem duas formas de negar. Essa aqui, que é mais difícil um pouquinho, e tem essa aqui de vermelho, que é uma outra opção, tá? Então, como é que a gente vai negar o se somente se? Olha só, o símbolo do se somente se é essa setinha, né, os dois lados. Aqui eu tenho a frase P e a frase que. E aqui a negação. Como é que eu vou negar? Para me negar o se somente se, eu vou escrever as frases duas vezes. Ó, eu vou escrever a mesma frase uma vez, a mesma frase outra vez, e vou ligar essas duas frases pelo conectivo e. E depois vou unir tudo pelo conectivo ou, tá? E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, ó. Primeiro vem o P, depois o que. E aqui eu vou inverter, ó. Eu estou colocando o que e depois o P. E sempre negando a segunda frase. Então, tá vendo que ela é um pouquinho chata? Mas vamos ver na frase que você vai entender melhor. Olha só. Pedro compra camisa se somente se seu time ganhar o campeonato. Então vamos raciocinar? Se você é o Pedro, você tem um dinheiro, você só vai comprar a camisa se o time ganhar o campeonato. Ó, compra a camisa se somente se o seu time ganhar o campeonato. Como é que eu nego essa frase? Eu vou negar assim, ó. Pedro compra a camisa, ó, confirmou, e seu time não ganha o campeonato. Aqui eu já neguei, ó. O time dele não ganhou e mesmo assim ele comprou a camiseta. Ou o seu time ganha o campeonato e Pedro não compra a camiseta. Olha o E aqui de novo, ó. Então essa é uma maneira de você negar. Então, como ele é mais chatinho, a gente quase não usa ele. Mas existe uma maneira mais fácil. Qual é a outra maneira mais fácil de negar essa frase do se somente se? É usando essa, ó. Essa aqui é a maneira mais fácil. Porque você troca o se somente se pelo ou. Olha só, P e que. Então, olha só. Pedro compra a camisa se somente se seu time ganhar o campeonato. Como é que eu posso negar usando o ou? Ou Pedro compra a camisa ou seu time ganha o campeonato. Por que isso é uma negativa? Porque quando eu uso o ou, só vai acontecer uma das coisas. Ou eu compro a camisa ou o time ganha o campeonato. E o se somente se diz que vai acontecer as duas coisas. O se somente se, na verdade, ele afirma para mim que vai acontecer as duas coisas. Ó. Eu compro a camisa e o time ganha o campeonato. E quando eu uso o ou, eu estou dizendo o seguinte, ó, ou o Pedro compra a camisa ou ele ganha ou o time ganha um campeonato. Ou seja, só vai acontecer uma das coisas, ou uma ou outra. E o se somente se afirma que vai acontecer as duas, para que a frase fique verdadeira. Por isso que uma é a negação da outra. Ok? Bom, o se somente se a gente quase não usa, mas está aí por curiosidade. Vamos continuar, pessoal? Tá. Qualquer coisa, volte o vídeo, assiste várias vezes, tá? Que eu estou tentando ser o mais claro e objetivo possível. Vamos continuar aqui. Gente, olha só. Essa é um exercício, né, de um concurso público que eu peguei do ESAF. E ele diz o seguinte: qual é a negação, né, da afirmação condicional, porque eu estou falando de si somente, de si então, da seguinte frase, ó. Se Ana viajar, Paulo vai viajar. Observe que não tem a palavra então, mas está implícito que é o então, porque eu poderia ler assim, ó. Se Ana viajar, então Paulo vai viajar. Poderia ler dessa forma. Então, esse aqui, o conectivo aqui é o se, então. Beleza.
Para descobrir qual é a alternativa correta, qual é das frases que está negando aqui, basta eu lembrar do códigozinho que a gente viu. Qual é o código? É esse aqui, ó. Vamos pensar comigo? O código diz o seguinte, ó. Se eu tenho uma frase com se então, o que, que eu faço? Troco o se então pelo e, né? Troquei pelo e nego a segunda frase. Vamos ver isso? Onde é que tem o e aqui? Vamos procurar. Essa é a primeira frase, e. Essa é a segunda frase, que. Vamos procurar. Ó, tem o e na letra A. Tem outro e por aqui? Vamos ver? Tem, ó. Tem um outro e aqui na letra C. Deixa eu ver se tem mais algum. Também tem. Aqui na letra D. O que acontece aqui, pessoal? O se, então, ele só pode ser substituído pela letra, ou pelo conectivo e. Então, eu posso descartar. Não é a letra B. E também posso descartar a letra E. Tá vendo? Agora, qual dessas três vai ser a verdadeira? Bom, é só a gente seguir aqui a nossa regrinha. Ó. A verdadeira vai ser aquela que está negando a segunda frase, ou seja, negando essa frase que aqui, ó. Qual é essa frase? Paulo vai viajar. Então vamos ver aqui, ó. Na primeira, é porque aqui tem um ó aqui, ó. Paulo. E aí? Paulo vai viajar é a mesma frase, então não está negando. Então não é a letra A. Vamos aqui para a letra C. Paulo não vai viajar. Está negando? Ó. Paulo vai viajar. Aqui está dizendo que Paulo não vai. Agora vamos ver se está confirmando a primeira frase. Ó. Ana está viajando. Ana viaja. É a mesma frase, ó. Viajar e estar viajando é a mesma coisa. E o conectivo é o E. Então a resposta certa é a letra C. Mas vamos ver agora por que não pode ser a letra D. Ó. A letra D está dizendo, ó, Paulo não vai viajar. Aí, professor, também está negando. Só que o que acontece na primeira frase? Ana não está viajando. Aí eu estou negando as duas, ó. E eu tenho que negar as duas? Não, eu só tenho que negar a segunda frase. Então, por isso que não é a letra D. Então, a resposta certa, ó, é a C, por quê? Porque está confirmando a primeira frase e está negando a segunda. E trocou-se, então, pelo E, conectivo E. A resposta certa é a letra C, ok? Vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu já até marquei. A resposta certa, ó, é a letra C. Vamos fazer mais um exemplo? Ok, bem tranquilinho, bem facinho, que vocês vão pegando a manha, tá? Então esse aqui é um exemplo. Então, tá vendo? Eu estou seguindo a regrinha que a gente acabou de estudar, ok? Vamos lá, então. Próximo, também do ESAF, né, do concurso público. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Dizer que não é verdade, pessoal, dizer que não é verdade é o mesmo pedir para negar a frase, certo? Então, dizer que não é verdade que Pedro é pobre e, né, Alberto é alto. É logicamente equivalente a dizer que é verdade, ou seja, isso é dizer que não é verdade. Então, qual é a frase que diz que é verdade? Ou seja, é a negação dela. Então, vamos lá, vamos usar a nossa regrinha. Então, aqui eu tenho a regrinha do E e eu tenho as frases. Ó. Essa é a frase P e essa é a frase E. Muito bem. O que diz aqui na nossa regrinha? Que quando tem um conectivo E, o que eu tenho que fazer para negar? Trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Lembra que esse aqui é o OU. E o que eu fiz com as duas frases? Eu neguei as duas. Muito bem. Então vamos procurar nas minhas alternativas onde é que tem um conectivo OU. Vamos ver. Tem na letra A. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem aqui na letra C. Então significa o quê? Que a letra B está descartado. Que a letra E, que é o C, então, aqui está descartado. E a letra E também está descartado. Estou em dúvida em duas. Ou é a letra A, ou vai ser a letra C. Como é que eu vou descobrir qual das duas é a certa? Basta obedecer essa regrinha. Qual é o que diz a regrinha? Eu tenho que negar as duas frases. Então vamos lá. Primeira frase. Pedro é pobre. Aqui está dizendo Pedro não é pobre. Neguei. Neguei. A segunda. Alberto é alto. Aqui eu estou dizendo que Alberto não é alto. Não é alto. Neguei também? Neguei. Então eu neguei as duas frases. Então a resposta certa seria a letra A. Vamos ver se na letra C também tem algum problema. Na letra C tem Alberto não é alto.
Tô negando a segunda frase. Ok, é para negar mesmo, ó. Tem que negar a segunda frase. E a primeira? Pedro é pobre. Pedro é pobre é a mesma frase. Então eu não tô negando a primeira frase. Então, por isso que a resposta certa é a letra A. Por quê? Porque eu estou negando a primeira e também estou negando a segunda e trocando o E pelo conectivo ou. Ok? Aí, ó, questão de concurso público, a gente matou a pau. Acertou aí que é a letra A. Ok? Vamos para mais um. Vamos para mais um exemplo? Ó, nesse exemplo aqui, ele vai estar na lista, tá? Na lista, eu pus aqui correção da lista, por quê? Porque eu quero fazer como exemplo para incentivar vocês a fazer a lista que eu vou passar para vocês, tá? Então vamos pensar nessa lista aí para a gente fazer, que eu vou passar para vocês durante a aula. A negação da afirmação condicional. Olha só, se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Aqui eu já tenho o conectivo implícito. O conectivo aqui, ó, é o conectivo se, então. É a setinha. Por quê? Porque eu poderia ler assim, ó. Se estiver chovendo, então levo o guarda-chuva. Para mim descobrir qual é a resposta correta, eu vou olhar os meus códigos. O código diz o seguinte, que quando eu tenho um conectivo se, então, eu troco ele pelo e eu nego apenas a segunda frase ou a segunda proposição. Então, olhando aqui, onde é que tem o e? Ó, essa é a frase P e essa é a frase que. Tem o e na letra B, tem o e na letra C e tem o e na letra E. Então, eu vou descartar a D e vou descartar a A. Beleza, então qual dessas três é a verdadeira? A verdadeira é aquela que está negando a segunda frase, ó. Quem é que está negando a segunda frase? A segunda frase diz o seguinte, ó. Eu levo o guarda-chuva. Então vamos lá. A primeira, eu levo o guarda-chuva. Está negando? Não está negando. Então não é. A letra C, eu não levo o guarda-chuva. Opa, tá negando? Tá, então pode ser essa. E a última, eu não levo o guarda-chuva. Opa, tá negando também, então pode ser essa. Então estamos em dúvidas entre a C e a E. Como é que eu sei qual das duas vai ser? Basta olhar qual delas confirma a primeira frase. A primeira frase eu não posso negar. Então aqui, ó, estiver chovendo, aqui eu coloquei, não está chovendo. Então eu estou negando essa frase. Se eu estou negando, não pode ser, porque eu não posso negar. Está chovendo, estiver chovendo. Então eu tenho que confirmar a frase. Então a resposta certa, né, pela nossa lógica, é a letra E. Por quê? Porque eu estou confirmando a primeira frase em azul e eu estou negando a segunda frase. É o que diz aqui na nossa regrinha. E trocando o se então pelo E. Tá? Essa é a correção. Depois, na hora de fazer os exercícios, vocês podem pegar aí essa correção. Tá ok? Essa é a letra E. Mais uma. Vamos lá? A negação de não sabe matemática ou sabe português. Então, essa negação é o conectivo ou, representado pela letra V. Vamos ver a regrinha? Eu sei que a regrinha é essa aqui, ó. Eu vou trocar o ou, que é o V, né? Vou trocar o ou pelo conectivo I, que é o acento circunflexo. E vou fazer o que com as duas frases? Vou negá-las. Então, vamos ver quem é o P, é a primeira frase, não sabe matemática. Quem é o Q? É a segunda frase, chama-se sabe português. Então, o que eu preciso descobrir aqui nas alternativas é qual delas trocou o ou pelo E. Onde é que aparece o E aqui nessas alternativas? Seguindo a nossa regrinha aqui. Qual delas? Vamos lá? A primeira tem E, a letra B tem E, a letra D também tem E. As outras não. Então, eu posso descartar a C e descartar a letra E. Bom, o que eu tenho que fazer agora para descobrir qual delas nega as duas? Então, vamos lá. Primeira frase, não sabe matemática. Na letra A está dizendo não sabe matemática. É a mesma coisa, não é? Ó? É a mesma frase. Então, não pode ser a letra A. Não pode. Por quê? Porque eu tenho que negar e ela não negou. A letra B.
A primeira frase, ó, aqui a original não sabe matemática e aqui não sabe matemática. Continua sendo a mesma frase, então ele também não negou. Então não é a letra B. Então só pode ser a letra D. Vamos ver, ó. Não sabe matemática, eu coloquei sabe matemática. Então eu neguei. Tá? A frase original foi negada. Sabe português, eu coloquei não sabe português. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Eu neguei a segunda frase. Por isso, a minha resposta correta é a letra D, porque eu neguei a primeira e neguei a segunda proposição. E troquei o ou, né, pelo conectivo e. A resposta correta é a letra D de dado. Certo? Tranquilo, muito fácil, vocês vão conseguir fazer os exercícios aí tranquilamente, ok? Vamos lá? Próximo. Assinale a opção que corresponde logicamente a essa simbologia aqui. Ó. O que essa simbologia quer dizer? Tio, P, V, Q. Essa simbologia aqui do V é o OU. E como é que é a regrinha do OU? Vamos ver se vocês lembram. A regrinha, ó, P, V, Q. Como é que é essa regrinha? A regrinha é o seguinte, ó. Eu troco o OU pelo E. E para negar eu faço o quê? Eu nego as duas, ó. Qual delas está assim? Vamos ver? Vamos olhar na nossa tabelinha. Ó, P, V, cadê? Essa aqui que a gente tem que olhar. Ó. Tem que olhar aqui, ó. Nessa aqui. Essa é a nossa tabelinha. Né? Tabelinha geral. Significa o quê? Que eu troco o OU pelo E. Então a resposta certa é essa. Então a alternativa correta vai ser a letra A. Certo? Olhando na nossa tabelinha. Ó, pessoal, é essa tabelinha aqui, tá? Que vocês vão receber aí, que eu passo para vocês. Quem quiser pode dar um print, né, nessa parte do vídeo, para vocês ir olhando a tabelinha. Esse aqui é o resuminho do que eu passei para vocês até agora, tá? Para vocês conseguirem responder os exercícios. Muito bem, então essa aqui é a letra A. Vamos continuar? Olha só, se P e Q são preposições simples, então tio P e tio Q são suas negações. Beleza? Foi o que a gente aprendeu. Os conectivos E e o OU são respectivamente representados pelo centro circunflexo e pela letra V. Isso também a gente aprendeu. Então, a negação de P circunflexo que para isso vamos usar a tabelinha. Pessoal, dá uma olhada aqui na tabelinha. Na tabelinha ele quer saber isso aqui, ó. Qual é a negação disso aqui? P circunflexo tio Q. Então a negação é essa aqui, ó, não é? Do conectivo E. O que ele disse para a gente fazer? Trocar o E pelo OU e negar as outras duas. Então eu vou fazer isso, ó. Isso aqui vai ficar assim, então. Eu vou negar o P, ó. Vou negar o P. Vou trocar o circunflexo, né, que é o E, pelo OU, então é o V. E eu vou negar o Q. Eu não tenho que negar os dois, ó. Aqui tá tio Q, então eu vou colocar apenas o Q. Por quê? Porque eu tenho que negar. Então, qual das alternativas se encaixa com essa conclusão minha aqui? Tá? Essa é a resposta e a conclusão que eu chego é a letra D. Por quê, professor? Isso aqui está pedindo para você negar as duas e aqui não está negado. Mas, na minha frase original, na minha simbologia original, ó, esse negado, quando eu nego ele, ele fica apenas o Q, né, sem o tio. Por isso que a resposta certa é a letra D. Só lembrando que esse aqui era uma questão de concurso público, tá? Por isso que é importante a gente saber usar, né, essa tabelinha aqui. Quem quiser printar a tela também, dá de novo, né, para guardar isso aqui, é muito interessante. Bom, continuando, a gente tem mais uma aqui do TRT de 2008, né, um concurso público, e ele está pedindo a negação dessa proposição. Ó, a Terra é chata e a Lua é um planeta. A gente sabe que a Lua não é um planeta, a Lua é um satélite natural, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver. Ele quer que você negue essa frase, porque realmente ela não faz sentido, né? A Terra não é chata, né? A Terra é redonda e a Lua não é um planeta. A Lua é um satélite, né, natural da Terra. Então, vamos usar a regrinha. Essa é a frase P, essa é a frase Q, e a regrinha é uma das duas.
Lembra que eu falei que tinha duas opções? Por que eu coloquei as duas? Porque se não funcionar a primeira, a gente tenta a segunda, certo? Então vamos lá, usando a regrinha, eu vou procurar aqui na primeira opção, ó, e eu vou usar o ou, certo? Aqui, só tem aqui. Vamos pensar nela? Esse é o ou. Se eu trocar o e pelo ou, o que eu tenho que fazer com as duas frases? Eu tenho que negar as duas. Então vamos lá. A Terra é chata? A Terra não é chata. Neguei. A Lua é um planeta? A Lua é um planeta. Ixi, eu não neguei, eu confirmei. Ei, professor, mas só tem esse aí que é o ou. Então, não tem resposta? Bom, não teria resposta se eu não te desse a segunda opção. Essa é a segunda opção, tá? Porque se você não encontrou a resposta com o ou, realmente eu não encontrei, isso aqui tinha que estar negado, eu vou para a segunda opção. A segunda opção é o quê? Trocar o e pelo se então e negar apenas a segunda, tá? Então aqui eu neguei e aqui eu confirmei, então não é. Falso. Infelizmente não é a letra D, então por aqui não teria resposta. Então, vamos trocar e vamos procurar o se então. Aqui eu tenho o se então, deixa eu ver se eu tenho outro, eu tenho mais um aqui. Então só tem esses dois, né? Então eu vou descartar esse e vou descartar esse. Vamos focar nos dois. O que diz no se então? Conserva a primeira. Então, a Terra é chata? A Terra é chata, confirmei. E nega a segunda. A Lua é um planeta? A Lua não é um planeta. E exatamente o que aconteceu, ó. Eu confirmei a primeira e neguei a segunda e troquei o e pelo se então. Então, no caso aqui, ó, o ezinho tem duas regrinhas, tá? Então, a resposta certa é a letra A. Por que não seria a letra B? Porque aqui eu troquei, ó, eu coloquei a Lua é um planeta como sendo a primeira frase. E não é, ela é a segunda frase. Eu inverti aqui, ó, certo? Então, por isso que não é a letra B, seria a letra A. Ok? Então, só para confirmar aí, ó, a letra A. Gostando? É isso aí, pessoal. É desse jeito que a gente trabalha a resolução, né, de atividade envolvendo raciocínio lógico, envolvendo negação, né, de sentenças lógicas, ok? Bom, mais uma aqui para a gente fazer. Olha só. Negação da proposição. Chove ou faz frio. Então vamos pensar, essa aqui são duas frases, a P e a aqui. E o conectivo é o ou. Qual é a regrinha? Ó, o ou troca-se pelo e nega as duas. Então onde é que tem o e? Na letra A, na letra B e na letra C. Então eu posso descartar a D e descartar a letra E. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho que negar as duas frases, ó. Então, chove, aqui eu coloquei, ó, não chove, ok. Faz frio, eu coloquei, faz frio. Então, também não é a letra A, porque eu só neguei a primeira. Vamos para a letra B. Chove, não chove, neguei. Faz frio, não faz frio, neguei. Ok, então a resposta certa é a letra B, porque eu neguei as duas. E a letra C, por que não é, professor? Porque olha só, chove e eu coloquei chove. Então eu não neguei, eu estou confirmando a mesma frase. Então aqui eu neguei e aqui também eu neguei. E troquei o ou pelo e. Então a resposta certa é a letra B de bola. Muito bem. É assim que a gente vai resolvendo os exercícios de negação, de proposição de lógica matemática. Certo? Bom, pessoal, é assim a gente termina a nossa aula. Aí eu quero deixar esse recadinho aqui para vocês, ó. As atividades que eu vou passar para vocês devem ser entregues até o dia 4 de março, né, na próxima quinta-feira, mesmo que não tenha aula de lógica, pelo Socrative, e o código da sala é esse que está aí, ó. Printa a tela e guarda essa informação, que é ela que vocês vão usar para colocar para mim as respostas lá no aplicativo Socrative. Ok? Espero que tenham gostado da aula e a gente vai trabalhando junto, ok? Um abraço, fiquem com Deus.